O cansaço. Quando te sintas sitiado pelo desfalecimento de forças ou cansaço, se te insinue em forma de desânimo, para um pouco e refaze-te. O cansaço é o meu mau conselheiro, produz irritação ou indiferença, tomando as energias, exaurindo-as. Renova a paisagem mental, buscando motivação que te predisponha ao prosseguimento da tarefa. Por um momento, repousa a fim de conseguires o vigor e o entusiasmo para a continuidade da ação. Divaldo Pereira Franco, Joana de Angeli. Bom, boa noite a todos. Que todos possam se sentir bem à vontade. E para os que vieram pela primeira vez, também fique à vontade. E aos demais também. Que nesse momento vamos fechar os nossos olhos materiais, tranquilizar as nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos, livrar de toda preocupação que tivemos durante o dia e respirar o ar tranquilamente, soltar o ar. E agora, nesse momento, vamos levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre Divino, e a espiritualidade maior que coordena os trabalhos dessa noite. Pedir a Deus que abençoe a todos os participantes de hoje e todos os seus familiares que não puderam comparecer. Pedir a Deus também que abençoe o nosso planeta Terra e a todos os seus habitantes. Pedir também pela palestrante da noite, que ela seja intuída da melhor forma possível e que todos possam ficar em paz e ao retornar aos seus lares depois da palestra, que possam se voltar com muita paz e tranquilidade e com o objetivo de sempre estar trabalhando para o bem, e que assim seja, graças a Deus. E o tema da noite é a renovação, e a palestrante da noite é a Poliana. Que ela fique bem e em paz, que assim seja, graças a Deus. Poliana, é toda sua. Olá, boa noite. Deixa eu colocar aqui. É todo meu Deus, né? Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre renovação. Para algumas pessoas que já, né, estão sempre conosco aqui na quinta-feira, já teve a oportunidade de ouvir um pouco, né, refletir um pouco sobre esse tema muito importante para a evolução íntima de cada um. E para quem está aqui a primeira vez, né, e quem já ouviu, nada nunca é perdido. Quando a gente assiste um filme uma vez, a gente tem um entendimento. Aí, quando a gente repete novamente, a gente já consegue entender outras coisas, né? Neste filme mesmo que estava passando, eu fui assistir 2 vezes, porque na primeira eu falei, eu preciso assistir novamente para entender algo mais. E sempre, né, quando a gente... É normal, né, do nosso aprendizado, quando a gente lê um livro e depois lê ele novamente, a gente vai assimilando e entendendo, né, as outras formas, interpretando, né, aquela leitura de uma forma mais amadurecida. E falar de renovação novamente é uma oportunidade de nós refletirmos um pouco mais. Por quê? A renovação, ela não é algo parada, né? Ela é um ato em movimento. Então, não tem problema,
a gente falar 1, 2, 3, 4 vezes. Não só a Poliane, mas como também nós tivemos outras pessoas aqui. E quando a gente, quando eu começar a falar um pouco sobre o tema, vocês vão ver que vocês já escutaram sobre isso, né? Mas às vezes a gente precisa escutar várias vezes para a gente começar, a nossa mudança. Então, olha só. Frente ao Evangelho e à doutrina espírita, busquemos, pois, substituir o homem velho de ontem pelo cristão renovado. Então, olha só. Hoje, nós estamos aqui nessa casa, nós podemos perceber que houve uma reforma. E o que é a renovação? A renovação é a nossa reforma. E para a gente reformar esta casa, não foi simplesmente um ato de decisão, assim, vamos reformar e pronto. Teve que ter um diagnóstico do que precisava ser feito. O que estava errado aqui? O que precisava melhorar? O piso estava com problema de infiltração, estava soltando. E a nossa reforma? O que a gente precisa diagnosticar dentro de nós mesmos para que ela ocorra de uma maneira verdadeira? O que precisamos mudar em nós? E isso é difícil. É difícil a gente aceitar que nós precisamos melhorar. Por quê? Porque nós ainda estamos em processo de aprendizagem. Porque nós ainda não somos perfeitos. Porque nós ainda vivemos num mundo de provas e expiações, que já passa por um processo de regeneração, mas ainda estamos aqui para aprender. E quando nós não nos abrimos para essas mudanças, para estas reformas, entramos dentro de nós, dentro dos nossos sentimentos, a gente não consegue. A gente finge que estamos renovando, a gente finge que estamos mudando, a gente finge que estamos fazendo bem, a gente finge que estamos fazendo a caridade. A gente finge que estamos nos amando. Olha que difícil. Mas é bem isso que acontece. E aí, como que nós vamos, como seres que estamos reencarnados, passando pela Terra, porque estar aqui é uma passagem, porque a vida continua, nós acreditamos nisso. O que nós estamos fazendo para colaborar com a evolução planetária e com a nossa evolução? Então, olha só. É preciso substituir o homem velho no sentido de homem a ser humano, para um cristão renovado, para que o bem e o amor se instalem em definitivo na Terra, pela renovação espiritual da humanidade. Geralmente, eu sempre falo sobre esse assunto no início do ano. Não sei se vocês já ouviram, ou pelas redes sociais, ou pelo Facebook, que a gente sempre busca, assim, na época do Natal, quando, dia 31, a gente para e pensa, eu vou começar o ano, aí a gente faz aquela listinha do que a gente precisa melhorar. Então, a primeira coisa que vem é, olha, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso começar a praticar minha atividade física. Não é assim? Eu preciso tomar mais água, porque eu estou tomando pouca água e não estou cuidando do meu corpo físico. Tudo isso é de extrema importância, porque a gente sabe
que a gente precisa do nosso corpo físico saudável para a gente seguir a nossa caminhada. Né? Mas e aí? O que o Evangelho nos traz? É importante, sim. Mas será que essa renovação ela não precisa começar a avançar para as questões moral? Moral, individualmente mesmo, porque nós falhamos muito e fracassamos. Ou aqui todo mundo só pensa em coisas boas, se alguém te cutuca, você respira fundo, não, vamos entender que é um ser que ainda está. Porque é isso que o Evangelho nos traz para ensinamento, que todos nós estamos em processo de aprendizagem. Mas tem hora que a gente não consegue, e isso é natural. E muitas vezes, quando não conseguimos, nos culpamos. Já falamos de culpas aqui. Né? E a culpa, ela é perigosa, porque a gente não consegue trabalhar o auto-perdão. E quando eu digo auto-perdão, não é no sentido, eu vou continuar fazendo as coisas, né, tendo atitudes não virtuosas, eu me perdoo. Não, a gente tem que usar todas essas nossas dificuldades para a gente pensar de uma forma consciente de como eu vou fazer para mudar e melhorar. O Livro dos Espíritos, na parte 3ª, ele vai tratar das leis morais. E nesta parte nós vamos ter 12 capítulos. E no capítulo 8 é tratada a lei do progresso. Se não existir renovação, se não existir mudanças de atitudes, se nós não começarmos a nos investigar e entender o que nós precisamos melhorar dentro de nós, nós não vamos estar colaborando para essa lei. E esse começo de nos olhar é importante porque a mudança ela se inicia individualmente. E quando cada um estiver fazendo a sua parte melhor do que o dia anterior, essas atitudes se tornam coletivas. Então, ela se torna coletiva automaticamente. Sabe aquele filme A Corrente do Bem? Quem teve a oportunidade de assistir? Né? Então, quando vê, as energias, as atitudes boas, elas acontecem de uma forma coletiva. E onde que a gente pode começar? Dentro da nossa casa, essas mudanças. Porque muitas vezes a gente fala, mas onde que eu vou começar a fazer isso? A nossa vida é essa. É a nossa casa, é o nosso trabalho, é estar aqui no centro, é a convivência com os nossos amigos, é convivências amorosas, sejam elas com os nossos companheiros, os nossos filhos. Então, são nesses locais que precisamos trabalhar essa nossa reforma íntima, abrir a porta para essa renovação. É fácil, né, falar assim. Mas colocar em prática é difícil. Porque, às vezes, uma mãe ou um pai não tem tanta paciência para ensinar o seu filho. Ou o seu filho não tem tanto entendimento para escutar o seu pai. Não temos paciência para viver de uma forma melhor na sociedade. Uma coisa que nós não concordamos, saímos tendo atitudes que não são tão boas.
não conseguimos respeitar o nosso próximo. Muitas vezes, nem conseguimos escutar o nosso próximo. Eu vi esses dias na rede social, e até compartilhei na minha, da questão do silêncio. Né? Muitas amigas minhas viram isso. Então, muitas vezes, a gente não consegue silenciar para ouvir o nosso próximo. E isso é uma forma de caridade. Aí o nosso amigo está lá falando da sua dificuldade, a gente já quer falar a da nossa, não é assim? Nossa, você está passando por isso? Sabia que aconteceu isso comigo também? Olha, eu estou passando por isso também. A gente não tem paciência de escutar. E a renovação, ela começa aí, nessas pequenas atitudes, nesses pequenos atos. E nós temos que despertar a consciência para isso. E a gente não desperta. Não é assim que acontece? Eu, muitas vezes, me coloco desta maneira. E não tenho vergonha de falar. Mas eu estou me policiando. Né? A gente tem que ir cuidando e cada dia ir melhorando. Vou chegar à perfeição? Ah, não. Isso não. Né? A gente sabe que a perfeição não pertence aqui. Mas eu posso, sim, a cada dia ir melhorando. A lei do progresso está intimamente ligada à renovação da humanidade. É o crescimento constante do ser. Então, olha só, falar de renovação todos os dias é a oportunidade da gente crescer todos os dias. Não é? Se eu paro para pensar sobre as minhas atitudes, de como eu estou lidando com o meu próximo, por que eu falo eu, né? No sentido da gente se ver? Porque precisa começar por nós. Não adianta eu querer que o meu amigo me trate bem. Ele que tem que querer me tratar bem. Eu que tenho que querer tratar bem o meu próximo. É claro que quando a gente trata bem as pessoas, tem a lei de ação e reação. Não é assim? Não é gostoso ser bem tratada? Quando a gente é recebida educadamente, é difícil a gente agir, né, ter a reação diferente daquele ato. Então, as energias vão se equilibrando e a gente vai vivendo de uma maneira mais leve. A gente vai se desinflamando. Porque tem hora que a gente parece que nós estamos inflamados. Não é assim que a gente se sente? Quem se sente inflamado aqui? A gente se sente inflamada com as situações. Né? De muitas vezes a gente não ter sido recebida da forma de como nós achávamos que a gente ia ser, ou alguma palavra que chegam até nós e nos deixam um pouco mais irritado, e isso vai nos inflamando, inflamando o nosso espírito, não é? E nós vamos ficando com aquela inflamação espiritual. E aí o que acontece quando a gente fica segurando isso para nós? Alguém aqui já sentiu dor no ombro? Dor na coluna? Dores nas pernas? O nosso corpo físico, ele está ligado ao nosso corpo espiritual. E ainda, a gente tendo essa consciência, a gente ainda insiste em ficar inflamada. Não é assim? Não consegue liberar. Né? Ele falou dessa forma comigo, ele deve estar passando por um momento
que não é bom, isto não me pertence, é dele. Nós temos que aprender a saber, a lidar com o que é nosso e o que não é nosso. Muitas vezes, nós ficamos irritados e irritadas com coisas que não dependiam da gente. E a gente se irrita. Não é assim? É claro, o que eu puder ajudar para melhorar essa situação, vamos ali ajudar o nosso próximo que precisa de uma ajuda. Mas se não deu certo e não dependia só da minha pessoa, por que eu vou me irritar e me inflamar por isso? Vamos ver qual é a outra alternativa? Ou a gente acha que nós tivemos a oportunidade de estar aqui com um único plano, plano A. Né? Nós vamos nascer, vamos crescer, vamos brincar, vamos nascer na família que não vai ter um problema, não é assim? Vou trabalhar num lugar maravilhoso que não vai ter nenhum problema. Vou envelhecer sem dores no meu corpo. Nós temos que estar sempre preparados para o plano B, para o plano C e para o plano D. Porque, senão, nós ficamos presos e não nos renovamos. E não nos damos a oportunidade de aprender com o novo, com as novas ideias, com as renovações, com as coisas novas. A gente não precisa nem ir muito longe, né? Se a gente pegar 25 anos atrás, como que era a telefonia? Hoje a gente fala na rua, não é assim? Andando. Não só com as pessoas de dentro da nossa cidade, mas de todo mundo, do mundo todo. Então, precisamos ter a consciência de que temos que tomar a iniciativa para as renovações. A gente precisa aprender a escutar, a transformar o orgulho e o egoísmo que existe ainda dentro de nós. Mas não é aquele orgulho que lindo, né? Assim, nossa, que coisa linda que aquela menina fez. Porque a gente fica orgulhosa para as coisas boas, né? É um sentimento bom. Mas o orgulho que não aceita críticas, que fica estagnado e iludido na falsa posição de superioridade, né? Porque não tem aquelas pessoas assim, eu sou o superior, eu sei de todas as coisas, e só o que eu falo é o correto. A gente precisa tomar cuidado com o orgulho, porque é por ele que nós discutimos, que nós brigamos, que nós magoamos o nosso próximo. A gente precisa transformar o orgulho em humildade. E o que é a humildade? Não é aceitar tudo, calado. Mas é aprender a ouvir as opiniões, a se conscientizar daquilo que você recebeu e se analisar. Poxa, será que aquilo que eu escutei não é verdade, né? Colocar para dentro de mim. Será que eu não preciso mesmo melhorar um pouco mais isso? Estar sempre disposta a ouvir as opiniões e reter as melhores. Crescer sempre, se comprometer e realizar as coisas. Porque muitas vezes a gente se compromete. Não é assim? Mas na hora de colocar em prática,
aí a gente não coloca. Com uma característica que é maravilhosa do ser humilde: fazer todas as coisas sem machucar o próximo. Eu posso falar não? Não posso? Posso, se eu não concordo. Mas a forma de como eu me coloco, eu consigo falar o não sem machucar. O não como ato de amor. Porque nós sabemos que muitas vezes recebemos o não dos nossos pais, dos nossos amigos. E muitas vezes é para nos proteger. Então, a forma de como nós nos colocamos com o próximo. E o orgulho e o egoísmo é uma atitude não virtuosa que bloqueia a lei do progresso. É trabalhando o egoísmo e o orgulho, transformando em virtudes de humildade e desapego, é que nós vamos conseguir avançar os nossos passos e contribuir para a lei do progresso. Nosso tempo já está curtinho, mas eu vou ler um poema que, para a gente finalizar, que se chama Saber Viver. O poema ele é atribuído a Cora Coralina. Assim, o texto ele é muito parecido com o estilo da autora, mas tem algumas pessoas que falam que é um poema desconhecido. Mas eu acredito que, independente de quem seja a autora, são lindas palavras para a gente refletir, voltar para os nossos lares e pensar um pouquinho sobre essa questão da nossa renovação. Pensar um pouco sobre a questão da transformação do orgulho em humildade e do egoísmo em desapego. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes, basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta e nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura, enquanto durar. Esse poema eu queria deixar para você, porque ele é muito lindo, né? Essa parte que fala assim, olhar que acaricia, né? Quantas vezes nós somos acariciados com um olhar? Né? Braço que envolve, palavra que conforta. Então, vamos pensar sobre isso. Mudanças de atitudes. Comece lá, na nossa família, com os nossos filhos, mas precisamos começar. Tudo bem? Que Deus os abençoe, que vocês possam retornar aos lares de vocês melhores do que quando é que chegaram e que possam colocar em prática todas essas reflexões da noite. Tá? E como sugestão, tem um livro que chama Renovando Atitudes, que é uma leitura muito gostosa de se fazer e que nos auxilia muito no nosso dia a dia. Tá bom? Muito obrigada e uma boa noite. Tem sorteio?